Para nós compreendermos a igreja, nós precisamos de ler a carta ou o livro Atos dos Apóstolos. Nela temos o princípio, a abertura do reino, a abertura da igreja. Pedro recebeu a chave. Qual é a chave que Pedro recebeu? O Espírito Santo. O revestimento de poder possibilitou a ele que se levantasse e pregasse a primeira mensagem de uma nova era, a era da graça, a era da igreja. Duas coisas foram perdidas pelo cristianismo geral que estão muito claros no início de Atos dos Apóstolos. O primeiro é a chegada do reino de Deus, a visão do trono de Estevão e o arrependimento e o recebimento do dom do Espírito Santo. Vamos ler que depois da pregação e da abertura da única igreja verdadeira e que estará na eternidade com Cristo, no capítulo 2, no versículo 37, após ouvirem a pregação do Espírito, veja o que ficou registrado. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Duas questões são as iniciais para todo aquele que crê: o arrependimento e o recebimento do dom do Espírito Santo. Veja no versículo 38 a realidade da consequência da manifestação do Espírito. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que são três fatos importantíssimos. O primeiro, arrependimento. Sem arrependimento, não há como nascer de novo. O segundo, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é simplesmente colocar alguém dentro da água ou dentro de um rio. Ser batizado em nome de Jesus Cristo significa entrar em Cristo, ser participante de sua morte e sua ressurreição. A terceira coisa é a remissão dos pecados. Isto é ser batizado em nome de Jesus Cristo. É a consequência. A consequência de sermos batizados em Jesus Cristo é que o pecado é tirado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. E assim, recebemos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui se refere à própria pessoa do Espírito. O Espírito é aquele que está conosco, nos assistindo em tudo, nos ensinando tudo, exortando, corrigindo, fazendo tudo para que nós sejamos uma nova criatura, preparando a noiva, preparando cada um de nós para sermos a esposa do Cordeiro. O Espírito Santo está operando nesta era de uma maneira maravilhosa. Qual é a chave recebida por Pedro? O Espírito. Qual é a chave que cada um de nós recebemos? O Espírito. Por que sabemos que é o Espírito? Veja que quando Pedro recebe no Evangelho de Mateus a revelação da igreja,
e a revelação de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz que não foi a carne e o sangue que o revelou, mas o Pai que está no céu. Portanto, esta revelação se torna a igreja. Nós somos tirados do mundo pela remissão dos pecados. E assim somos santificados por meio de Jesus Cristo. Nos tornamos um outro povo, um outro tipo de pessoa, com uma outra natureza mental, com uma outra natureza espiritual. Agora, a diferença é que nós podemos ter comunhão com o Eterno, pois o Espírito Santo é o próprio Deus. Medite nisto. O reino chegou, pois quando Pedro recebeu a revelação da igreja, Jesus disse a ele que lhe daria a chave. Ele daria uma maneira de abrir o mundo espiritual, do qual Jesus Cristo veio pregar, que se chama o reino. Note o que os homens fizeram. Eles criaram organizações para substituírem o que eles não conhecem, o reino. Desta maneira, mantém os crentes do lado de fora do reino. Mantém Jesus do lado de fora do que chamam de igreja. Leia a carta que Jesus escreveu para Laodiceia. Jesus está do lado de fora da igreja. Ele diz assim: eis que bato à porta, se alguém abrir. Leia a carta que foi escrita para a igreja em Laodiceia. É a igreja do tempo do fim. As igrejas hoje deixaram o espírito do lado de fora. Sim, as pessoas se unem às organizações religiosas sem arrependimento, sem entender o que é remissão de pecados. Se perguntarem a elas o que é pecado, nem isto mesmo sabem. Portanto, precisamos compreender a riqueza, a realidade e o poder do reino de Deus que nos vem por meio do dom do Espírito Santo. Aqui diz que esta é uma promessa. Ele diz que é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, este chamado é um chamado de Deus. E isto é muito particular e verdadeiro. Deus nos chama por meio de Jesus Cristo. E Jesus diz a todos: vinde a mim. Quem ouvir, virá e compreenderá por meio desse Espírito Santo revelador. Este fogo que queima sem tirar a nossa vida, pelo contrário, dando-nos a vida eterna, tirando a vida da carne. Bendito seja o Senhor, e que assim como o judeu queimava um animal como oferta, nós também, como pessoas naturais, sejamos queimadas e as nossas cinzas sejam jogadas fora. Porque nós, como pecadores, nós fomos remidos. Louvado seja Jesus! Esta é a realidade da palavra. Arrependimento, batismo no nome de Jesus Cristo, remissão dos pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo. Muitos líderes pensam ter autoridade sobre a igreja sem o Espírito Santo. São homens carnais dirigindo pessoas carnais, fazendo uma igreja carnal. Não é isto. O cabeça é o Espírito Santo e nós recebemos o seu dom. Medite sobre o dom do Espírito Santo que você recebeu. Louvado seja Jesus. Amém.